mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a gente possa aproveitar ao máximo nesses poucos minutos que a gente vai ficar aqui e que o nosso pensamento esteja sempre levado, para o plano superior, para o nosso melhor, o melhor que a gente possa extrair de nós mesmos, né? Então, eu estava aqui pensando, assim, tem tanta gente reclamando, que tem um monte de problemas, um monte de dificuldades, tá difícil as coisas, mas a gente tem que pensar, que se nós estamos com esses obstáculos, essas dificuldades, é que elas estão justamente para nos fortalecer, porque a gente sabe que sempre vai ter muitas alternativas, muitos caminhos para a gente seguir, mas a gente tem que sempre acreditar em Deus, acreditar que nós somos capazes e que Deus está nos inspirando sempre para o melhor, Então, como aqui diz, que os obstáculos da vida nos tornam mais fortes, porque aquela é como uma criança, Se ela vive sempre protegida, não pode sair na rua, não pode andar descalça, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ela não tem anticorpos para se defender. Então ela vai viver sempre doente, com qualquer coisinha vai ficar resfriada, ou sei lá, com alergia. Então é necessário a gente deixar as pessoas assim terem mais possibilidades para aprender a se defender, Isso fortalece a gente. Então, quanto mais dificuldade a gente tem, mais a gente vai se tornar forte. Basta que a gente aproveite, ao máximo essas oportunidades que a vida nos dá. E se a gente encarar assim como oportunidades, fica simplesmente assim mais fácil de levar a vida, Então a gente não vai reclamar tanto, vai lembrar que se hoje a gente está com problema, amanhã já não vai estar mais, Com esse problema vai estar com outro, Mas faz parte da vida, Então que Deus nos abençoe sempre, que assim seja. Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez nós agradecemos imensamente a Deus a oportunidade de estar aqui nesse recinto de amor, nesse recanto de paz, nesse ambiente onde nós podemos, de alguma maneira, conectar um pouco mais o nosso coração com os benfeitores da luz, com esses amigos que vêm de tão longe, nos abraçar, nos incentivar o coração, e dizer a cada um de nós que existe solução para todos esses problemas que a Lenita está falando e que essa solução está dentro de nós mesmos. Então, eles nos oferecem esses encontros, essas oportunidades para que nós possamos enriquecer o nosso espírito de conhecimento, de sabedoria e conhecer a nós mesmos, Isso é muito importante. Embora as pessoas desprezam muito isso, mas a solução para que a gente possa encontrar esse caminho de entendimento, de compreensão das coisas, está no autoconhecimento. É o que fizeram, a pergunta que fizeram os benfeitores lá atrás, como eu conseguir evoluir com mais facilidade? E a resposta deles foi bem sintetizada, Conhece-te a ti mesmo. Então é importante a gente se conhecer, Nós sabemos que nós somos seres complexos, porque além da nossa inteligência, nós também temos o emocional. Então nós somos complexos mesmo. Algumas coisas a gente sabe lidar, outras não, e a gente sempre vai se deparar com um obstáculo, uma dificuldade em vários segmentos da vida. Mas é importante a gente sempre fazer essa leitura de nós mesmos. O que precisa melhorar no meu coração, na minha vida? Como saber lidar com essas emoções? Como saber, muitas vezes, dizer não ou dizer sim? Como agir em determinadas situações? De caminho seguir? Todas essas respostas, ela está dentro do nosso coração. E é lenta e gradativamente, à medida que você vai buscando esse conhecimento, você vai encontrando essas respostas. A espiritualidade, as pessoas têm aquela ideia errônea, achando que a espiritualidade vai resolver tudo em nossas vidas. Eles não vão fazer isso. Eles nos incentivam o coração. Eles nos oferecem alguma coisa que nós carecemos, mas resolver o problema, nós temos que resolver, A solução está em nós.
eles querem de nós o trabalho, a dedicação, o estudo, o aprimoramento, para que a gente possa, de uma certa forma, desenvolver em nós essa capacidade. Por isso que nós estamos aqui na Terra. Então são coisas que nós temos que ter entendimento, compreensão, para que a nossa vida se faça diferente, né? E eu tenho sido questionado bastante na internet, o pessoal me chama, né? E faz uma ou outra pergunta sempre relacionada a esses temas, né? A esses assuntos. Então a pessoa tem que se dedicar um pouco mais por si mesmo, no seu autoconhecimento, na busca, né? de compreender um pouco a sua vida, né? Então é muito importante. A doutrina espírita ela traz uma contribuição muito boa com relação a tudo isso, né? Até daqui alguns dias, para ficar como título de informação, daqui a alguns dias nós vamos iniciar mais uma vez, né? Depois da pandemia a gente teve que parar isso. Mais uma vez nós vamos iniciar um grupo de estudos na nossa casa, que é justamente para a gente buscar isso, né? É um encontro de corações, de almas que estão interessadas em adquirir um pouco mais de conhecimento, né? De procurar ter o seu coração mais equilibrado, essa alma mais tranquila, para que a gente possa juntos, né? Unidos, através de tudo isso que nós aprendemos, nos fortalecer, né? E nos encorajar para que a vida se apresente de maneira diferente em cada um de nós. Então é importante tudo isso. Agora, isso depende de cada um de nós, né? Depende de cada coração. No meio espírita, né? Já que nós estamos no meio espírita, as pessoas têm muito essa questão da mediunidade, né? As pessoas têm muita dúvida, o que é a mediunidade? Eu queria tanto ser um médium, né? Porque eles acham que a pessoa sendo médium, tendo essa capacidade mediúnica, ele vai ser mais feliz. E não é bem assim. A mediunidade é uma conquista do espírito, é um trabalho, né? E essa mediunidade, ela está muito relacionada com o seu amadurecimento espiritual. À medida que você vai amadurecendo espiritualmente, à medida que você vai buscando essa melhora íntima, à medida que a sua vibração vai subindo, vai melhorando, você vai de alguma forma percebendo alguma coisa que você não percebia antes. Isso é mediunidade, é só isso. Às vezes o pessoal acha que mediunidade é uma coisa de fenômeno, não tem nada disso, né? Todos nós somos canais da espiritualidade, podemos ser, né? Esse canal de intercâmbio. Agora há pouco eu estava aqui concentrado, né? E comecei a sentir, né? Perceber o aroma do jasmim. Quando eu sinto esse aroma, eu já sei, eu já identifico que são benfeitores aos nossos irmãos mais velhos, né? Que vêm da espiritualidade, e eles trazem essa substância para mim porque me acalma, me tranquiliza. Talvez no momento aqui eu estava precisando para mim poder levar adiante essa tarefa junto deles, né? Então percebe, isso é mediunidade. Hoje, o dia inteiro, eu, por exemplo, eu sabia que havia sonhado alguma coisa de manhã quando eu despertei, e foi algo muito bom para mim, mas depois apagou. Quando você acorda assim, apaga, né? Dá um apagão e você não lembra mais. E agora há pouco eu estava aqui e eu recordei. Foi muito rápido, um relance muito rápido, mas foi maravilhoso. Então por que a espiritualidade faz isso? Porque nesse momento é o momento que eu estava precisando disso, para me fortalecer para essa tarefa. Então eu acordei de manhã, eu estava sonhando, né? Eu estava sonhando e como se eu fosse imagina um drone, né? Vocês que vê essas imagens de drone, eu estava sobrevoando um campo de cultivo de girassóis, coisa mais linda do mundo, o sol, aqueles girassóis maravilhosos e eu sobrevoando aqueles girassóis. E de repente eu pousei, quando eu pousei eu dei de cara comigo mesmo, percebe? Então eu acordei, eu despertei, só que em seguida já apagou isso da minha memória. E agora eles fizeram eu recordar disso. Então, gente, tudo isso é mediunidade. Tudo isso é essa capacidade que todos nós temos de ter essa percepção da espiritualidade. Isso é importantíssimo, né? Porque, como eu falei agora há pouco, eles não vão resolver os nossos problemas, mas essas substâncias que eles nos trazem, essas informações, né? É importante para a nossa caminhada, para a gente se fortalecer e para a gente entender e compreender que nós não estamos sozinhos. E à medida que você vai avançando nesse entendimento, você vai compreendendo por que eu estou aqui na Terra, né? Por que eu estou aqui no meio desse murmurinho? Por que eu estou batendo cabeça com todo mundo aqui nessa confusão da Terra?
para a gente poder aprender, para a gente poder burilar o nosso coração. Essa questão do relacionamento e várias outras questões, para a gente trabalhar esse emocional que nós falamos no início. Tudo isso é de grande importância a todos nós. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando você olhar para dentro de si e falar assim, não, peraí, eu estou aqui para isso, eu preciso fazer isso. Porque nos diz, os benfeitores amigos, que quando as pessoas saem aqui da Terra, pelo processo natural da morte que nós conhecemos, que sempre tem que ter uma desculpa, né? A morte tem que ter uma desculpa. Ou é um câncer, uma enfermidade, ou é um acidente, qualquer coisa para fazer você sair daqui e voltar para a espiritualidade. Então os nossos amigos mais velhos têm falado que quando a maioria das pessoas tem saído da Terra e chega na espiritualidade, tem que fazer uma preparação. Tem que ser preparados para se desintoxicar desses pensamentos enfermiços, dessas energias negativas que nós vamos atraindo para nós nesse caminhar aqui na Terra. Percebe? Então, nós não estamos bem. Nós precisamos melhorar o nosso coração. Precisamos conduzir a nossa vida na Terra de maneira diferente. Aproveitar mais esses recursos que esses benfeitores espirituais têm nos concedido todos os dias. E para isso nós precisamos ficar o quê? Mais tranquilos, mais calmos, mais serenos, ter sabedoria, né? Saber meditar um pouco mais, pensar mais coisas positivas, porque à medida que nós vamos fazendo todas essas mudanças, nós vamos tranquilizando o nosso coração. Esse manto que encobre, né, essa capacidade que nós temos de ter esse intercâmbio com a espiritualidade, ele vai se levantando e aí nós temos um acesso maior a tudo isso. E é muito prazeroso, porque, pensa bem, eles não vão tirar de você a necessidade que muitas vezes você tem que passar por um desafio grande, eles não vão fazer isso. Mas é tão importante você ter essa capacidade mediúnica, vamos dizer assim, ou de intercâmbio, ou de canal, de acesso, que quando você tem que passar por aquele problema, você senta por aquilo que você aprendeu, né? Por esse entendimento que você adquiriu. Você senta, você se concentra e aí sim, eles te fornecem essas energias para que você seja mais forte diante daquele desafio, diante daquele problema. E nessa serenidade você encontra a solução. Você é mais forte, né? E outra, nos estimula também o espírito, porque a gente começa a ter uma visão mais ampla de tudo. Isso aqui é só um instante, isso aqui é só um passeio que nós estamos fazendo pela Terra, né? É só um momento. O nosso local de origem está muito distante daqui. Então, vamos levar adiante essa oportunidade de aprender todo dia. Isso é muito importante. E é isso que as pessoas têm me questionado muito na internet, né? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então, quer dizer, em 2 ou 3 palavras é difícil a gente explicar, né? A pessoa precisa sentir. Ela precisa sentir. Aí justifica-se o nosso encontro, o nosso estudo, né? Estudar juntos, a gente lê um bom livro que fala sobre temas importantes, aí a gente dá uma pausa, a gente conversa sobre aquilo, as pessoas trazem o problema que está acontecendo na sua vida, a gente divide, né? Um dá uma opinião, o outro dá outra opinião, e assim a gente vai, de uma certa forma, nos ajudando uns aos outros para poder seguir com mais segurança, com mais alegria, né? Então, gente, nós precisamos observar a vida com toda essa quantidade e esse material maravilhoso que nós temos todos os dias e às vezes desprezamos. Eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, desprezei mesmo. Por quê? Porque a gente dava atenção mais para o mundo material, né? A gente queria mais saber de trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, essas bobeiras que muitas vezes toma conta da nossa cabeça. Não que isso não é legal também, mas isso tem que ser consequência, percebe? E a gente faz uma inversão de valores. A gente quer primeiro ficar rico, primeiro ter dinheiro, primeiro ter bem-estar. Aí sim, agora eu vou lá no centro, né? Agora eu estou bem, minhas contas estão em dia, agora eu vou lá no centro. Eu vou na igreja católica, eu vou no templo evangélico, não importa. Todo lugar é um templo de oração e de aprendizado, não importa. Então a pessoa sempre coloca assim, mas não pode ser dessa forma, porque o nosso recurso material, né, esse progresso material que a gente pode ter aqui na Terra, pode ser uma consequência da nossa evolução espiritual, e sempre é,
Porque à medida que você caminha com mais equilíbrio, você tem mais disciplina na sua vida, você tem uma mente melhor, né? Porque você vai pensar melhor, você vai assimilar as coisas melhor, você tem ideias diferentes e você consegue de verdade progredir em termos materiais. Então não adianta a gente querer pensar ao contrário. Eu não vou fazer porque a vida está tão difícil para mim, né? Nada dá certo, tudo que eu faço não dá certo, eu começo num emprego, logo sou despedido, eu peço a conta, eu vou em outro, faço. A gente não pode pensar dessa forma, né? Independente de todos esses desafios, como falou a Lenita, a vida é sempre cheia de desafios. Independente desses desafios, a gente tem que procurar ter uma atenção com a gente mesmo. E é isso. E esses encontros que a gente vai fazer aqui, vai começar daqui a alguns dias, ele pode acontecer em muitos lugares, em muitas outras casas que tenha esse mesmo objetivo, sempre com propósito no bem, lógico, com certeza, né? Porque não adianta a gente se reunir e começar a fazer fofoca, né? Não adianta a gente se reunir e começar a jogar a conversa fora, isso não vai resolver, tem que ser produtivo. Então é isso que nós estamos precisando. Eu vejo as pessoas sofrerem muito, mas tem essa ociosidade, essa preguiça. Mas espera aí, à noite eu gosto tanto da minha novela, eu gosto tanto do jornalismo, eu gosto de assistir um filme, de uma série, não sei o quê. Mas, gente, não é importante a gente investir na gente mesmo? Não é importante a gente ter essa preocupação? Falar assim, não, esse esforço, esse sacrifício, essa dedicação de agora vai fazer toda a diferença amanhã. E faz mesmo, né? Eu estou há 35 anos de doutrina espírita e sempre envolvido nesse trabalho. E eu não me arrependo não, porque isso mudou radicalmente o meu coração, a minha vida. Se eu não tivesse a doutrina espírita, se eu não tivesse essa ajuda, esse auxílio dos benfeitores amigos e de todo esse estudo que eu elaborei, a minha vida teria com certeza sido muito diferente. Então é um investimento que nós fazemos, né, para nós mesmos. Então é importante isso. Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Todos nós que estamos nos movimentando sobre a Terra, podemos ser canal da espiritualidade. Podemos, com certeza. Na hora de você conversar com um filho, por exemplo. Vamos levar para o lado de mais responsabilidade, mais maturidade, né? Quando você constitui uma família e quando nós temos os nossos filhos, eu sempre costumo dizer, filho não vem com manual. A gente sabe disso, né? Filho, cada um, você pode ter 10 filhos, cada um vai ser um diferente do outro. Um traz uma tendência, outro traz outra, e eles são todos diferentes. E nós, na condição de pais, muitas vezes, temos que, né, ser marabalista ali para poder ajudá-los, né, no aconselhamento. Então é importante isso. Então, até mesmo na criação dos nossos filhos, é importante você ter essa capacidade mediúnica, essa capacidade de intercâmbio, essa capacidade de conectividade com a espiritualidade. Porque quando você vai conversar com um filho, os benfeitores amigos, eles te orientam através da inspiração, da intuição. É o que está acontecendo aqui, agora, nesse momento. A gente está conversando aqui, os benfeitores estão me orientando, né? De que maneira levar o conhecimento a vocês, a mim primeiramente, lógico, mas também a vocês, né? Então é isso. Então quando você vai aconselhar o filho, conversar com ele, você pode, se você quiser e estiver preparado, ter o auxílio da espiritualidade. Um benfeitor amigo pode se aproximar ali e te intuir da maneira que você vai colocar aquela conversa com o filho, para poder auxiliar no conjunto familiar. Percebe como é importante isso? No nosso trabalho também. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mediunidade é para ser usado no centro espírita. Mediunidade é para ser usado na igreja católica. Porque lá está cheio de médiuns também. O padre é um médium, né? O pastor que trabalha na igreja evangélica também, né? Ele é um medianeiro de Deus. Ele é, porque ele recebe lá a inspiração da palavra. Percebe? Então as pessoas acham que o médium ou aquele que faz intercâmbio com a espiritualidade, ele tem que fazer isso só dentro da igreja. Não, muito pelo contrário. Aqui nós aprendemos a trabalhar o nosso coração e facilitar esse trabalho, mas a utilização disso tem que ser lá fora, no nosso dia a dia, no nosso convívio com as pessoas. Percebe? E às vezes no seu trabalho também, no seu trabalho profissional, você precisa disso, né? Então você está sempre sendo ajudado,
Sempre, a espiritualidade está sempre nos ajudando. Mas à medida que a gente vai buscando esse autoconhecimento, melhorando o nosso coração, a gente vai tendo uma acessibilidade maior. Vai ficando cada vez mais prazeroso isso. Porque é aquele momento que você se concentra, que você simplesmente fecha os olhos, aquele dia ensolarado, que você acordou feliz, e você simplesmente fecha os olhos e você agradece a Deus pelo dom da vida, você já sente um abraço diferente. É esses amigos que vêm de tão longe e te abraçam, né? Naquela alegria daquele momento, dizendo a você, é isso mesmo, incentiva o teu coração, vai para frente, vale a pena viver, constitui mais sabedoria, mais conhecimento, porque você só tem a ganhar com isso. Então, gente, é essa conversa, é esse bate-papo que a gente precisa ter, nós precisamos ter uns com os outros, para a gente se incentivar e compreender que a vida é isso mesmo. Nós estamos numa escola bendita. Os benfeitores espirituais cansam de falar isso com todos nós, para que a gente grave bastante, né? Aqui não é lugar de punição, não. Tem muita gente que acha que a Terra é local de sofrimento. Não é, não é. Nós sofremos sim pela nossa ignorância. Sofremos sim porque não queremos fazer o certo. Sempre estamos indo para o lado errado. Então é chegado o momento, até nós falamos isso semana passada, é chegado o momento das pessoas começarem a despertar a sua mente, né? Expandir a sua consciência, entender de verdade o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos e qual que é a nossa responsabilidade com relação à vida. Então tudo isso nós podemos encontrar aqui nessa casa, num grupo de amigos, que estudando essas obras maravilhosas, ou talvez até algumas outras obras de fora, a gente pode enriquecer o nosso coração de entendimento, de sabedoria. Então você, os amigos internautas, quem quiser se aproximar da nossa casa, que está vivendo dias difíceis, que não está conseguindo superar essas dificuldades do planeta, porque está difícil mesmo, essa transição mexe com a gente, né? Com todos nós, vem junto conosco, né? Vem fazer parte do nosso grupo, vamos estudar juntos, vamos procurar eliminar do nosso coração aquilo que não está nos fazendo bem. E são muitas coisas, muitas coisas, né? Mágoas, ressentimentos, essas ideias negativas que muitas vezes a gente nutre, né, no nosso coração, no nosso pensamento, isso só traz enfermidades, só doenças a todos nós. Hoje, por exemplo, na manhã, eu fui levar minha sogra num laboratório fazer exame. Gente, estava abarrotado. Não cabia mais ninguém lá dentro, de tanta gente que tinha. Quando eu olhei aquilo, eu fico entristecido essas coisas. Por quê? É sinal que tem muita gente doente. Não está certo isso. Não está. A humanidade precisa acordar imediatamente. Imediatamente. E todas essas enfermidades é resultado desse desequilíbrio íntimo que nós guardamos, que nós carregamos conosco. Essa preguiça, essa ociosidade, querer aprender sobre si mesmo, né? Esse autoconhecimento tão importante, que já foi falado lá há mais de 2000 anos, né? Jesus, ele fez todo um trabalho de vir aqui à Terra e deixar isso para todos nós, e a gente foi esquecendo, né? Foi ficando para trás, fica sempre em segundo plano. Mas não pode, é primordial isso. É primordial, é fundamental para a nossa evolução espiritual adquirir esses conhecimentos, né? A princípio, eu reconheço, porque eu já passei por isso. A princípio é meio chato, sabe? Porque você está lidando com coisas ali que você não entende muito, né? E você fala assim, nossa, mas isso é tão estranho para mim, né? Por quê? Porque você já tem alguns conceitos estabelecidos no seu coração, na sua mente. E aí quando chega alguém te mostrando o caminho que você tem que seguir, mas espera aí, eu vou deixar de fazer isso, para mim é meio complicado, né? Então às vezes as pessoas se sentem desestimuladas com relação a isso. Mas à medida que você vai aprendendo, você já vai começando a se animar, você fala assim, nossa, mas foi tão legal, porque eu achava tão estranho isso, mas de repente esse ensinamento mudou tudo na minha vida, fez com que eu visse a vida de maneira diferente. Então é importante estudar, é importante buscar esse autoconhecimento, né? Então que você consiga de verdade sentir esse pedido da espiritualidade, porque é isso que está acontecendo nesse momento. A espiritualidade está clamando, né?
em todos os cantos da terra para que as pessoas despertem o seu coração. Porque é um momento, gente, é um momento. Precisamos disso. Quanto mais pessoas despertas, quanto mais pessoas pensando verdadeiramente no positivo, o nosso planeta ascende, o nosso planeta evolui, né? Isso é muito, muito importante. Você não gostaria de morar num lugar agradável? Eu gostaria, todos nós gostaríamos. É impossível você perguntar para uma pessoa se ela gostaria de conduzir a vida dela do jeito que está sendo conduzida. Não, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Eu gostaria de hoje ter saído com a minha esposa, minha sogra, né? Ter ido e não ver aquela imagem que eu vi hoje. Tantas pessoas doentes. Isso é possível? É possível. Claro que é possível. À medida que as pessoas vão despertando, isso deixa de acontecer porque as enfermidades vão diminuindo. À medida que as pessoas vão evoluindo mentalmente, emocionalmente, os presídios vão se esvaziando. Os presídios vão se esvaziando porque as pessoas não têm mais coragem de tirar do outro aquilo que pertence ao outro. É a educação espiritual, né? Então, isso é possível? Não é utopia, é possível sim. E é isso que vai acontecer com a Terra, né? Agora, o que os benfeitores querem é que um número maior de pessoas despertas vivam nessa Terra melhor, nessa Terra mais iluminada, justa, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E outra, esse investimento que você vai fazer em busca do conhecimento é algo muito, muito, muito importante, porque a gente sabe que um dia nós vamos ter que sair daqui, né? Todos nós, de alguma forma, vamos ter que voltar para a espiritualidade. Olha que maravilha, a gente vai chegar lá um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor, a gente não vai dar tanto trabalho para eles. Por quê? Porque a gente já adquiriu um certo conhecimento, já equilibrou um pouco o nosso espírito, a nossa mente, o nosso emocional já está mais tranquilo, e aí fica tudo mais fácil. Até mesmo o nosso desencarne. A nossa passagem dessa dimensão para outra fica muito sutil. Sutil por quê? Porque nós estamos bem. Então é essa conversa, gente, é esse bate-papo que a espiritualidade pede que a gente tenha com todos os irmãos para que a gente possa juntos, unidos, tentar solucionar esses problemas que é característico de todos nós. Não adianta pensar, porque ninguém aqui é melhor que ninguém, né? Esses encontros que nós fazemos, esse estudo, não vai ter professor e mestre de coisa nenhuma, ninguém é professor, todos nós somos alunos, né? Que juntos, conversando junto, nós vamos buscar um fator comum, um aprendizado para poder enriquecer o nosso coração. Então é isso, fica o convite a vocês, aos nossos amigos internautas, quem estiver ouvindo, quem quiser se aproximar da nossa casa, a gente vai mantendo contato e juntos nós vamos seguindo adiante, de mãos dadas com o nosso amigo Jesus, né? Com os benfeitores espirituais, e pedindo a eles que nos abençoe, que nos fortaleça, que de verdade nos dê entendimento e sabedoria para que a gente possa conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Então é isso, uma boa noite a todos, muito obrigado, sejam felizes. É assim, mais uma vez, o nosso pensamento voltado para o nosso amado Mestre Jesus. Vamos imaginar que estamos juntos com os nossos benfeitores espirituais, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, de mãos dadas, vibrando pela paz, pela evolução da humanidade, pela nossa melhoria espiritual, que possamos todos, com o coração cheio de amor, imaginar que as nossas vibrações estão sendo levadas para os nossos irmãos que se encontram perdidos nos vícios, sem perspectivas, para que eles possam reagir, lembrar
da essência divina que nós temos no nosso ser, no nosso corpo. Possamos assim todos melhorar cada vez mais. Vibremos pela paz em todo o nosso planeta Terra, que as pessoas possam se respeitar mais, lembrando que somos todos irmãos, embora com opiniões diferentes, mas que Deus Pai nos quer da mesma forma. Vibremos pela saúde dos nossos irmãos enfermos, imaginando muita luz sobre todos eles, tirando as manchas do medo, da tristeza, das angústias, para que possam de novo ter o corpo curado, o corpo e a mente. Vibremos também pelas nossas crianças, nossos jovens, para que eles cresçam com uma estrutura melhor, pensando sempre no respeito que é tão importante para todos e que eles possam ter o incentivo de levarem seus atos sempre conforme as recomendações do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelo Brasil, a nossa terra amada, para que possamos todos viver com dignidade, com boa vontade, que as pessoas possam ser mais gentis umas com as outras e assim fazer o nosso Brasil um Brasil cada vez melhor. E por fim, vibremos por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, nossos vizinhos, nossa comunidade, para que possamos crescer em conjunto, com harmonia, com alegria de viver, com muito estímulo para sempre progredir. Que assim seja. E nós vamos mais uma vez, com o nosso coração envolvidos em paz, agradecer aos amigos e irmãos mais velhos que vieram de longe, nos incentivar o coração. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade bendita que mais uma vez nos ofereceu nessa noite. Estarmos aqui, agradecer pelas lições, pelas energias que nós sentimos tocar o nosso coração e que possamos, Senhor, sairmos daqui pensando, refletindo, mas acima de tudo com o nosso coração estimulado para continuar caminhando, aprendendo, trabalhando e servindo, para que nós possamos, Jesus, o dia que tivermos que sair desse planeta, que nós possamos sair daqui com o nosso coração melhorado. Que assim seja, graças a Deus.